Oi, meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos e sou de Fortaleza, Ceará e acompanho o futebol feminino como telespectador. Oi, tudo bem? Me chamo Kelvin Jaqueline, sou estudante de Educação Física, jogo há 8 anos, sou torcedora do Flamengo e atualmente jogo para o Invicto Feminino, time armador de futsal e futebol de São João da Fronteira. Olá, tudo bem? Meu nome é Ângela, tenho 19 anos e atuo como goleira desde os 12 anos de idade. Meu nome é Ana Maria, eu tenho 21 anos e sou de Cacique Nobre, Rio Grande do Sul. Boa tarde, eu me chamo Cléo Moura, eu sou da cidade de Candiota, estado do Rio Grande do Sul. Eu sou treinador de futebol feminino. Atualmente eu trabalho na equipe As Minas de Candiota. Crescido significativamente no Brasil e no mundo nos últimos anos. Porém, ainda enfrenta alguns desafios estruturais e culturais. O preconceito ainda existe, mas há maior aceitação do futebol feminino como esporte de alto nível. Apesar dos desafios, o futuro do futebol feminino é promissor, com mais apoio, crescimento de audiência e interesse comercial. A chave agora é garantir que esse crescimento seja sustentável e beneficie as jogadoras de todas as categorias. Sobre o cenário atual do futebol feminino no mundo e no Brasil, eu acredito que ele tem melhorado, né? De pouco em pouco, mas tem melhorado, né? Nós podemos ver públicos, recordes de públicos na Copa do Mundo feminina, na Austrália e na Nova Zelândia, Champions League, campeonatos norte-americanos. Aqui no Brasil mesmo, né? Final de Brasileirão, que na Neoquímica Arena foi recorde de público, mas eu acredito que aqui, principalmente não só no Brasil, mas na América do Sul, as mulheres precisam ser mais valorizadas, né? A diretorias de clubes precisam estar mais atento a elas, porque muitas das vezes elas são praticamente abandonadas. Então eu acredito que precisa sim de um cuidado mais especial. Principalmente em campeonatos. Nós podemos ver na Libertadores aquela vergonha de ônibus, campos irregulares, então precisa de mais valor. Bom, estou aqui para falar sobre o futebol feminino no Brasil e em geral. O futebol feminino cresceu muito nos últimos anos, tanto em visibilidade quanto em qualidade técnica. No Brasil, ainda enfrentamos desafios estruturais, mas a evolução é clara, com mais investimentos e competições organizadas. No cenário global, vemos ligas cada vez mais competitivas e um público mais engajado, o que mostra que a modalidade está no caminho certo. A evolução hoje no futebol feminino ela é muito clara, temos mais visibilidade, temos mais torneios, mais campeonatos, até o número de torcedores aumentou, mas não deixa de ter aquele preconceito, não deixa de ter pessoas que não torcem pelo futebol feminino, que não vão atrás, que não procuram conhecimento, isso até mesmo das mulheres que jogam. É difícil hoje as mulheres que jogam futebol se interessarem pelo próprio futebol feminino, na questão de assistir, na questão de acompanhar. Na minha avaliação, o cenário do futebol feminino atual, ele vem num crescimento grande. Os campeonatos estão mais competitivos, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro hoje tem várias meninas, atletas que são da seleção brasileira, convocadas para a seleção brasileira, e está num nível muito, muito bom, né? A questão no Brasil, a gente está evoluindo do futebol feminino, mas assim, quando a gente compara com alguns outros países, a gente vê que a gente está muito, 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 muito para trás. Infelizmente, porque o país do futebol masculino, onde tem a melhor jogadora do mundo, engatinha ainda na questão do futebol feminino, tanto para divulgação quanto para estrutura, campeonato. Esse ano, por exemplo, um atraso absurdo na divulgação dos jogos. Não, na minha opinião, eu acredito que elas não têm o reconhecimento e o investimento que merece. Ainda falta muita coisa para isso acontecer. Muitas das vezes podemos ver campeonatos aí
em horários que são totalmente absurdos. Tem mulheres que jogam 12 horas da tarde, no meio do sol quente, ou em horários que não podem ir público. Então não tem aquele reconhecimento que merece. Investimento principalmente. Né? Muitas das vezes é como eu falei, o clube totalmente abandona as mulheres e não estão nem aí para elas. Ou seja, né, há uma certa dificuldade em reconhecer o trabalho delas e, e há também uma certa dificuldade em investir em uma modalidade que eu acredito que, se investisse mesmo, iria trazer muito lucro. Eu acredito que o futebol feminino ainda não tem o reconhecimento que merece. Tem um potencial, mas ainda falta um suporte, tanto no estrutural quanto no financeiro. Comparando com o futebol masculino, o investimento ainda são muito baixos. As jogadoras enfrentam condições de trabalho, o reconhecimento vem crescendo, mas ainda tem um grande caminho a percorrer. Ainda é preciso ser visto como profissionalismo e igualdade. Infelizmente, o futebol feminino ainda não recebe o investimento e nem o reconhecimento que merece. Mais ou menos 19% das atletas, elas conseguem hoje receber uma ajuda, um salário, mas 47% de nós não recebem esse apoio, essa ajuda. Então, falta mais investimento do time, investimento dos patrocinadores, porque muitas das vezes chega uma mulher que quer jogar, que joga muito bem, mas que mora em outro estado, em outra cidade, mora muito distante, e o time não tem essa verba, esse dinheiro, para fazer com que as meninas evoluam e cresçam. Então, muitas param porque precisam trabalhar para ter o seu sustento, para sobreviver. Então, futebol hoje é sacrifício, é escolha e é dedicação, não tem outra palavra. Não, eu não acho que o futebol feminino, principalmente no cenário atual, pelo menos no Brasil, no mundo nem tanto, tem os países que estão numa evolução muito grande, como assim, na Inglaterra o negócio está subindo absurdamente esse último ano, mas no Brasil realmente não está tendo o investimento que merece e nem a divulgação. Infelizmente, porque a gente em 2027 vai receber uma Copa aí e ainda estamos nesses passos de bebê. Ainda não é o investimento e reconhecimento que tem o futebol masculino, né? E o que a gente luta é que o futebol feminino também chegue nesse nível. Ainda falta estruturação melhor, mesmo nas federações, um apoio maior para que o futebol feminino ele seja mais valorizado. Um exemplo é o salário das atletas, né? No futebol feminino ele é muito abaixo do futebol masculino, mesmo as melhores do mundo. A gente luta por uma igualdade. É claro que vai demorar um tempo, né? O nosso modelo hoje é o futebol dos Estados Unidos, que é um futebol onde o feminino ele é muito mais valorizado do que o masculino, né? A seleção feminina é muito superior à masculina. Os Estados Unidos, para nós, é um exemplo, uma realidade, né? Hoje, plataformas como Instagram, TikTok, Twitter e YouTube façam que jogadoras e clubes alcancem milhões de pessoas sem depender exclusivamente da TV aberta. As redes sociais também permitem que jogadoras compartilhem seus treinos, bastidores e opiniões, assim criando conexões com os fãs e aumentando o engajamento do público. A mobilização online ajudou a expor a desigualdade salarial, de investimento e de infraestrutura entre futebol feminino e masculino. A exposição midiática tem ajudado a mudar as percepções sobre o futebol feminino, desafiando estereotipos e incentivando mais meninas a praticarem o esporte. Sobre o impacto da popularização do futebol feminino nas redes sociais, eu acredito que tem sido bom para dar mais visibilidade e reconhecimento às atletas, não só para as atletas, mas para o time. As mulheres, antigamente, não se ouvia falar no único meio de comunicação que existia, que era na TV, pouco se falavam delas, e agora com a era digital, as mulheres têm mostrado o seu trabalho para o mundo. Mas, juntamente com esse lado bom, existe o lado ruim, que é os comentários maldosos, são aquelas pessoas que disseminam seu ódio nas mulheres. Existem ainda muitas pessoas que um post simples, um post tão bonito falando do futebol feminino,
mas vão lá e enchem de comentários perguntando se, lavou louça, não sabe jogar, ninguém liga. Então, sobre esse impacto tem sido bom, mas nessa parte dos crimes de ódio tem sido ruim. No futebol feminino, a questão do impacto, principalmente das mídias sociais, é muito alto, porque eu falo pela minha experiência, foi através das mídias sociais que eu tive mais contato com o futebol feminino, mais acesso, mais informação. Então, para o futebol feminino, as mídias sociais teve um impacto muito grande para a questão de popularizar o futebol feminino. As redes sociais e mídias têm sido fundamental para dar mais visibilidade ao futebol feminino. Hoje, as próprias jogadoras podem se promover, engajar e pressionar por mudanças. A cobertura da imprensa também tem melhorado, mas precisa ser consistente em ajudar a modalidade a crescer de forma sustentável. Hoje, o impacto das redes sociais tem sido positivos, apesar de muitos comentários negativos, mas é essencial, porque nele a gente divulga o futebol feminino, divulga meninas que precisam de uma ajuda de custo para poder viver seu sonho, cobra das mídias tradicionais, né, principalmente, de transmitir os nossos jogos, de mostrar que as mulheres continuam jogando bola sim e que elas vão longe. Então, o apoio da mídia, das redes sociais, tem sido extremamente importante, principalmente para denúncias também. E as redes sociais, sim, têm um impacto bem grande na evolução do futebol feminino, porque através delas é feita a divulgação. Tu consegue hoje ver transmissões do futebol feminino nas redes sociais. Tu consegue acompanhar os campeonatos a nível de federação também com as redes sociais. Então a rede social hoje, Instagram principalmente, ele consegue levar o futebol feminino a lugares que antigamente não chegava. E o pessoal poder, né, ver o futebol feminino com outros olhos, com os olhos que realmente ele merece. O preconceito ainda é um dos maiores obstáculos enfrentados pelas jogadoras. Muitas pessoas ainda veem o futebol como um esporte masculino, e é o que atrasa no investimento e oportunidade para as mulheres. Além disso, sem o apoio de federações, patrocinadores e mídia, o crescimento da modalidade fica limitado, dificultando a profissionalização e a atração de novos talentos. Eu, como acompanhante do futebol feminino, posso ver que a maioria das dificuldades que as atletas do futebol feminino enfrentam é mais na questão de campos irregulares, nas quais elas jogam e correm até risco mesmo de sofrerem lesão, transportes caindo aos pedaços. Nós podemos ver agora na Libertadores um grande exemplo disso. E o clube não se importar muito com elas, né? Por exemplo, existem clubes que caem para a Série B e só postam ali no Instagram uma nota de repúdio e as atletas que se virem para procurar um outro clube. Não tem essa consulta antes com elas, né? Ou seja, elas que se virem para procurar um outro clube. Acho que a maior dificuldade hoje no futebol feminino, em primeiro lugar, é o preconceito, mas também a falta de estrutura. Porque se a gente tem preconceito com algo, a gente não vai investir naquilo, ou a gente não vai dar olhos para aquilo, vai falar sobre isso, então a gente acaba sendo jogada de lado. Então uma coisa puxa a outra, né? Questão dos baixos salários, porque infelizmente hoje as mulheres têm que trabalhar, procurar outro tipo de emprego, às vezes até que não goste, que não se identifique, mas para poder viver seu sonho. Então, por isso que eu digo que futebol hoje é sacrifício. Então, você vai ter que mudar sua rotina, seu trabalho, até mudar de emprego para poder jogar futebol. Questão das categorias de base, que são muito poucas, e é difícil você sair da base para o profissional. Então, é complicado, é difícil, é cansativo, mas se você gosta muito disso, se você ama isso que você faz, você joga com amor, eu acho que não tem nada que impeça você de ir atrás. A principal dificuldade hoje que as jogadoras e os profissionais do futebol feminino enfrentam, eu falando do Rio Grande do Sul, é que muitas meninas elas têm que trabalharem para poder jogar. O futebol feminino no Rio Grande do Sul, onde eu atuo,
ele não é totalmente profissional. Tem Intergrêmio Juventude com um departamento de futebol profissional. As demais equipes, Brasil Farroupilha, Flamengo, são equipes que as jogadoras elas não recebem salário para jogar, raro alguma que receba, né? Ele é amador ainda na maioria das equipes aqui. E a equipe que eu trabalhei, o Guarani de Bagé, 3 anos aqui, as meninas elas trabalhavam durante a semana para poder jogar final de semana. E quando tinha jogo dia de semana, a gente conseguia ter 11 meninas, então é bem difícil. A realidade ela não é que nem no futebol masculino que o atleta ele só atua, né? Eu mesmo sou treinador de futebol e eu tenho um outro emprego. Eu não vivo do futebol feminino, eu não recebo salário do futebol feminino. Eu tenho que trabalhar numa empresa para mim poder, no final de semana, treinar a equipe. Então é bem complicado. Muitas jogadoras treinam em condições precárias, com pouco acesso a instalações de qualidade. A maioria das jogadoras recebem salário muito inferiores aos jogadores masculinos. Muitas não têm contratos profissionais, o que gera instabilidade e falta de benefícios, como seguro e aposentadoria. O futebol feminino ainda enfrenta resistência cultural e preconceito, sendo vista por muitos como menos atrativo. Mulheres no futebol, como jogadoras, treinadoras, árbitras e gestoras, têm que provar constantemente a sua competência. Poucos clubes investem em categorias de base femininas, dificultando a formação de novas jogadoras. Muitas meninas abandonam o futebol por falta de apoio e oportunidades. Que as maiores dificuldades ainda, infelizmente, é a questão do preconceito. Você escuta ainda que em 2025 você ainda escuta frases como futebol não é coisa para mulher, sempre em post de jogadoras, de times de futebol feminino, de jogo tem que me incomoda muito, tem sempre um valor, ou quem se importa com o futebol feminino. Então é uma barreira muito difícil de cruzar, porque a questão não é só o futebol feminino, é a sociedade machista que a gente vive, sabe? É o cômodo para algumas pessoas continuar não tendo visibilidade e crescimento do futebol feminino, como se isso fosse anular o masculino, não é o caso, nunca foi e nunca será. O preconceito ainda é um dos maiores obstáculos enfrentados pelas jogadoras. Muitas pessoas ainda veem o futebol como um esporte masculino, e é o que atrasa no investimento e oportunidade para as mulheres. Além disso, sem o apoio de federações, patrocinadores e mídia, o crescimento da modalidade fica limitado, dificultando a profissionalização e a atração de novos talentos. O preconceito e a falta de apoio no futebol feminino não atinge só as meninas que jogam futebol, mas as meninas que querem começar. Quantas meninas a gente não vê por aí que nem começam a jogar futebol por causa do preconceito? Porque a mãe não gosta, o pai diz que isso não é coisa de mulher, que ela tem que ser feminina. E às vezes você só queria jogar e se divertir. E hoje, essa vontade passa. Ou você deixa ela para trás porque você precisa trabalhar, porque você precisa estudar, ou fazer outra coisa da vida. Então, aquele desejo de ser jogadora, ou pelo menos de tentar jogar futebol, passa. E por ele passar, acaba influenciando muito nos times de base, nos times profissionais. Como é que eu vou abrir um time profissional? Como eu vou abrir um time de base se eu não tenho mulheres que joguem com a gente, né? Então, fica cada vez mais difícil. Primeiro que o preconceito, infelizmente, muitas das pessoas vão no efeito manada. Se um é preconceituoso, o outro acha bonito e vai querer ser preconceituoso também, então gera aquele grande efeito manada, né? As pessoas vão pela cabeça dos outros e acabam pensando, se a pessoa está dizendo que o futebol feminino é ruim, então eu não vou assistir o futebol feminino, se ela está dizendo que é ruim. E também, principalmente na falta de apoio. Como é que a pessoa vai apoiar, vai estar ali como um acompanhante, telespectador, em uma modalidade que as pessoas não se esforçam nem para fazer o mínimo? Então isso afeta muito o desenvolvimento do futebol feminino. E com essa falta de apoio é que aumenta mais ainda o preconceito na modalidade. Porque sem o apoio do público e sem o apoio do clube, como é que você vai ter resultado? Como é que vai haver investimento? Porque hoje é fácil todo mundo pedir resultado.
Tá perdendo de 6-0 um clube desse grande do futebol feminino por quê? É porque é ruim. Ou, a seleção brasileira nunca vai pra frente. Como é que vai pra frente com a falta de apoio? Ou seja, hoje em dia as pessoas querem muito resultado, mas investimento não investem. E se investe é pouco. O preconceito não é só a questão de gênero, também tem de raça, e infelizmente recentemente podemos presenciar também a questão de xenofobia de localidade, né? Que jogadoras latinas vão para a Europa e não têm o mesmo tratamento que as jogadoras europeias. Em questão de justiça, assédio e tudo mais, é muito, assim, pesado, muito difícil, muito triste. Então dá muito desânimo, porque, assim, ser jogadora de futebol é uma profissão. A pessoa está vivendo disso. É trabalho, acordar todo dia, treinar, não são só os jogos. Tem todo um trabalho por trás. O preconceito e a falta de apoio afetam o futebol feminino de diversas maneiras, desde a base até o alto rendimento. Muitas pessoas veem o futebol como um esporte masculino e descredibilizam o futebol feminino, o que afasta torcedoras e dificulta a formação de uma base sólida de fãs. Esses fatores criam um ambiente onde o futebol feminino cresce mais devagar. No entanto, com maior investimento, com o apoio da mídia e mudanças culturais, o cenário tem melhorado em vários países. E tem muito preconceito, principalmente dos pais. A gente vê muito preconceito que não quer que a menina jogue, porque o futebol feminino ele não dá dinheiro, ele não dá lucro e não tem futuro. Esse é um preconceito e também por machismo, né? O machismo ele é muito grande ainda, impera muito. Ainda não há investimento favorável para a base feminina. Tem pouco incentivo e muitas meninas não têm acesso a um centro de treinamento adequado. Para fortalecer essa área, era essencial criar competições regulares e oferecer melhores condições de formação e garantir que os clubes tenham categorias de base desde cedo, assim como acontece no futebol masculino. É na questão de investir não só no clube profissional do futebol feminino, mas também nas bases, para que tenha resultados como, por exemplo, a Espanha. Eu cito a Espanha como exemplo porque a Espanha é um grande exemplo de investimento na categoria de base. Não é à toa que campeã de Copa do Mundo, campeã da Eurocopa, semifinalista de Olimpíadas. É um trabalho que vem acontecendo há muito tempo atrás. E que eu acho que o Brasil poderia olhar para a Espanha como um exemplo, né, como um espelho, porque muitas das vezes os clubes daqui só têm a categoria profissional, eles não se preocupam em investir em base, ou seja, não tem aquele olhar para as categorias de bases. Muitas das vezes quando existe ali uma base são tratados de qualquer jeito. Então eu acredito que se houver um investimento vai ter resultado. Infelizmente, hoje ainda não há tantos investimentos como a gente gostaria no futebol feminino, principalmente no futebol de base. Mas acho que o que deveria ser feito é criar mais escolinhas, criar mais oportunidade das meninas serem vistas, né, criarem também peneiras, né, ou seletivas, para que as meninas entrem no time e que elas tenham todo o apoio do mundo. Mas para isso a gente precisa de investidores, né, investidores certos, corretos e justos, e que realmente apoiem a causa e que não vejam as meninas só como um produto. E o investimento nas categorias de base, ele tem, mas é muito pouco. É como eu digo, categoria de base hoje é Inter, Grêmio. As outras equipes não têm investimento nenhum nas categorias. Futebol Convida tem categoria de base, tem talvez investimento. O restante, as meninas pagam para jogar. Elas pagam combustível para vir até a cidade, porque no interior tu não consegue ter um time só de uma cidade. Ele tem que ser de várias cidades próximas para poder jogar um campeonato. E é durante 1 mês, 2 meses o campeonato e termina. E aí, como é que fica? A gente precisa ter calendário o ano todo e ter investimento, né? O ano todo para poder tu revelar jogadoras. Hoje o Rio Grande do Sul não revela jogadora. O Inter e Grêmio fazem uma seletiva, pegam algumas meninas ali, o restante é de empresário que vem de outras regiões do Brasil.
Se nós não tiver uma categoria de base forte, a gente não consegue revelar jogadores. Não é que nem no masculino, na comparação. Futebol feminino não revela, porque tu não tem uma preparação adequada, uma academia, um trabalho físico. E é isso que precisa ser feito nessa categoria. Um investimento da federação, um apoio da federação para que mantenha-se as categorias de base, né? Tem que ser mantida elas durante o ano todo para te formar atletas. Se o crescimento do futebol feminino continuar no ritmo que está atualmente, o futebol feminino vai alcançar um nível muito mais elevado, tanto no profissional e também no competitivo. Daqui 10 anos, o cenário do futebol feminino vai ser diferente. Eu acredito que isso vai começar a fazer efeito depois da Copa do Mundo Feminina de 2027 aqui no Brasil. Que eu acho que vai ser a virada de chave para o futebol feminino. Acho que não só para o Brasil, mas para o continente sul-americano. Essa Copa do Mundo Feminino aqui, eu acho que vai trazer um olhar diferente para esse continente. E eu acredito que depois daí a gente vai começar a decolar para grandes conquistas. Eu enxergo o futuro do futebol feminino de uma forma grande, de uma forma boa. Porque quando eu tinha 12 anos, eu jogava entre os meninos, né? Porque na minha cidade não tinha time de futebol feminino. E se tinha, não ia para frente porque era formado por outras meninas. Então não tinha um professor, não tinha alguém para auxiliar. Mas hoje, aos 19, eu faço parte de um time de base, passei em uma peneira, e jogo, que é um time só de mulheres. Então hoje, olhar para trás, né, e olhar para agora é totalmente diferente. E eu acho que é isso. Então, se eu não for jogador profissional, eu espero que meus filhos sejam, independente da categoria que eles queiram. Então, talvez eu veja meus filhos ou meus netos, ou o que seja lá na frente, crescendo, felizes, jogando e sendo justo. Então, eu espero que o futebol feminino continue evoluindo do jeito que está. Apesar do preconceito, enfim, né, eu acho que o preconceito a gente nunca se livra, né? Eu acredito, né, que daqui a 10 anos o futebol feminino ele vai estar muito mais forte. Ele vai estar muito mais estruturado. O que é que os clubes, as federações e os patrocinadores podem fazer para alavancar o futebol feminino? Eu acredito que é fazer parcerias com o masculino. Porque se nós olharmos, o masculino sempre vai ter mais público do que no feminino. Infelizmente, essa é a realidade. Era para ser tudo igual? Era, mas infelizmente ainda existe essa realidade. Então eu acredito que através do futebol masculino, se aliando ao futebol feminino, vai gerar mais lucro ainda. Um grande exemplo, quando o Gabigol chegou no Cruzeiro, teve a apresentação dele, o presidente do clube do Cruzeiro foi lá e convidou a Bianca Brasil. Isso repercutiu muito bem no cenário. E sem contar também que o Gabigol falou que ele ama o futebol feminino. Ou seja, traz uma visibilidade maior, traz um reconhecimento maior, e isso ajuda muito no crescimento do futebol feminino. O primeiro passo é criar mais oportunidades desde a infância, com projetos sociais, categoria de base estruturadas. E além disso, clubes precisam de investimento na formação de talentos e oferecer suporte para as meninas. O que os clubes, as federações e os patrocinadores poderiam fazer hoje pelo futebol feminino seria realmente investir, fazer times de base, né, construir esses times de base, só que de uma forma certa, coerente, que realmente tem um investimento, porque não adianta só abrir um time sem estrutura, sem material, sem colete, sem bola, sem professor. Então, tudo começa pelo time de base. Então, se as meninas hoje tiverem a oportunidade de entrar, de ter uma infraestrutura também para poder jogar, show. Federações precisam investir mais. Hoje, a Federação Gaúcha, um exemplo, dá 16 mil para te disputar um campeonato gaúcho para uma equipe. É muito pouco, perto do que dá para o masculino, né? É muito pouco, tu não consegue viabilizar transporte, alimentação e hotel. É só o que a gente consegue fazer
e não dá para tudo. A gente não consegue pagar um atleta. E hoje, para disputar um campeonato gaúcho, se tu não pagar um atleta, tu não vai conseguir se livrar das goleadas, dos placares adversos. Tu tem que ter uma equipe que treine durante todos os dias para poder disputar uma competição. Então, o que é preciso? O patrocinador, a federação, incentivar mais e dentro do clube não ter o machismo que tem, que compara o futebol feminino ao masculino. Compara. Isso aí é ridículo. Tu perde um jogo, te ligam, cobrando. O Guarani, o exemplo, tem uma história. Tu tá envergonhando a história do Guarani? Tá envergonhando nenhum. A gente não tem apoio, não tinha apoio na época e estavam envergonhando a história do Guarani. O futebol masculino tem história, cara, não pode comparar. Feminino é um futebol que está evoluindo, mas precisa ter gente com a mente aberta, que realmente apoie. Eu acredito que aumenta a competitividade, sem contar também que aumenta e potencializa os clubes, entendeu? Que se interessam mais em investir para quando chegar esses campeonatos entregar bons resultados, fazer partidas históricas, momentos históricos, entendeu? Eu acredito que a organização é fundamental para que isso ocorra. Sem as ligas bem organizadas e profissionalizadas, o futebol feminino não consegue crescer de uma forma sustentável. Ligas fortes significam mais visibilidade, mais fãs e um mercado mais sólido para o futebol feminino. A importância do desenvolvimento das ligas femininas mais estruturadas é essencial, porque hoje você abre o Instagram de um time, por exemplo, o Flamengo feminino, e tá lá as meninas fazendo treinos técnicos, táticos, físicos. E você diz, cara, se essas meninas conseguiram, se essas mulheres conseguiram, por que eu não posso? Então é bonito de ver, né? Tem os patrocínios, tem as transmissões. Então, você ver aquilo acontecendo faz você sonhar mais e buscar mais. E o profissionalismo é muito importante. Tu tem que ter profissionais que estudem, né? Que tenham competição realmente organizada. Nós não podemos ter um campeonato gaúcho de 2 meses. É muito pouco. Nós precisamos ter um calendário maior. E principalmente precisamos ter no Rio Grande do Sul uma segunda divisão. Série A, 8 clubes, 6, 8 clubes. E Série B ia aparecer mais clubes. No momento que entra Grêmio e Inter, os clubes desistem de participar porque fica muito desnivelado. E se tiver uma segunda divisão, as equipes mais pequenas vão aparecer para disputar e vai revelar jogadoras. Então a gente precisa no Rio Grande do Sul hoje ter uma segunda divisão para poder fortalecer a categoria. Para as meninas que sonham em ser atleta um dia e ir para o mundo profissional, nunca desista, porque o caminho pode ser difícil, mas o futebol feminino está crescendo cada dia que passa. E há mais oportunidade. E se você ama este esporte, continue treinando, se dedicando e acreditando no seu potencial. O conselho que eu daria para as meninas que querem jogar futebol profissionalmente é não desistam. Eu sei que é a frase que a gente mais escuta na vida, não desista dos seus sonhos, mas é verdade. Quando você ama aquilo que faz, quando você se dedica àquilo que faz, tudo faz sentido. Tudo se torna sólido. Então não desista, vá atrás, corra, mesmo que as pessoas à sua volta, principalmente família, amigos, enfim, amigos, né? Digam que você não vai conseguir, vá atrás, corra. Sabe? Independente, seja o seu melhor todos os dias. Procure ser o seu melhor todos os dias. E as meninas que sonham em jogar futebol feminino, eu diria que não desistam do sonho. Só que a gente tem que entender que o corpo da gente é um material de trabalho. Tem que evitar noitada, abrir mão da noitada, abrir mão de uma vida mais corrida e se dedicar ao esporte, principalmente na categoria de base, né? Tem sonho em jogar pro futebol, é apaixonada, treina muito, abre mão de muita coisa, porque senão não vai conseguir. Diversão e futebol não dá certo. E de cada 100 atletas, uma vai conseguir ser profissional desse jeito. Então o corpo é o material de trabalho. Tem que treinar muito, abrir mão de muita coisa para poder jogar. Talento muitas tem, mas já vi se perder muitas por não ter cabeça e não querer
realmente encarar. Então a dica é treinar muito. Você que quer ser um atleta profissional, para você menina que quer ser uma jogadora profissional, eu digo que você não desista. É muito difícil, mas quando chegar lá na frente você vai dizer que vai valer a pena. Eu, como um telespectador e acompanhante do futebol feminino, eu digo que vai ser sensacional um dia eu poder assistir você e dizer, nossa, como ela é boa naquilo que ela faz. E para você, menina que não acompanha, ou até mesmo você, menino que tá vendo esse vídeo e olhando e dizendo, meu Deus, esse menino tá falando de futebol feminino, sim, você pode sim acompanhar, você pode sim assistir, entendeu? É muito bacana, é muito legal. E você vai poder acompanhar também o crescimento dessa modalidade, que durante alguns anos daqui para frente vai haver sim um crescimento. Para as pessoas que não conhecem o futebol feminino mais de perto, dê uma chance, porque o futebol feminino tem muito talento. E são jogos incríveis, jogadoras talentosas e muita emoção. Quanto mais a gente assistir e apoiar essa modalidade, ela crescerá e se tornará mais competitiva. O que eu diria para quem não acompanha o futebol feminino é que você dê uma chance, mas dê uma chance de verdade. Sabe quando você não gosta de comer certo alimento e aí do nada você diz, vou experimentar. E às vezes você gosta daquilo que comeu. Então, se esforça pelo menos para dizer, poxa, vou ver algo novo. Eu sei que é difícil sair da zona de conforto, mas se você se interessa pelo menos um pouco, procura, vai atrás, sabe? Ajuda a desmistificar esse preconceito que é tão enraizado na nossa sociedade. Quem ainda não acompanha o futebol feminino, eu diria que passe a olhar mais o Campeonato Brasileiro, a Liga de Desenvolvimento, que ele é apaixonante, é um futebol que ele ainda é um futebol muito limpo, ele é muito puro, ele é apaixonante, ele não tem aquela maldade que tem no futebol masculino, aquela malandragem. O futebol feminino ele é muito doação, ele é muito sangue, né? Então é muito importante quem assistir futebol feminino uma vez vai se apaixonar. Ele é apaixonante. Trabalhar com futebol feminino, ele é... Eu sempre digo, o melhor dia da minha vida é o dia que eu tô com as meninas no treino e no jogo. Se eu pudesse, hoje em dia eu mudaria o investimento no futebol feminino. Se havesse mais recurso direcionado e estrutura a essa modalidade, os salários de categoria de base do futebol feminino, ela poderia alcançar um patamar muito mais alto e proporcionar melhores condições para todas as jogadoras. Acho que se eu pudesse mudar alguma coisa no futebol feminino hoje, seria investimento. Eu iria dizer preconceito, mas acho que é uma coisa impossível de acontecer. Acho que a partir do momento que a gente se torna ser humano, que a gente lembra que a gente é ser humano, a gente julga. A gente olha para alguém, critica a roupa dessa pessoa, o jeito, o estilo. Com o futebol não seria diferente. Então acho que eu mudaria o investimento de as mulheres poderem ter essa oportunidade de dizer, poxa, hoje eu quero ser jogadora, olha, tem toda a oportunidade do mundo, tem patrocínio, tem estrutura, tem base, tem salário, tem tudo. Então, você ter essa oportunidade, mesmo que você não queira, mas você ter a oportunidade de se tornar jogadora se você quiser. E se eu pudesse mudar alguma coisa do futebol feminino hoje, eu mudaria o olhar dos preconceituosos. Porque se eu mudasse o olhar dos preconceituosos, muita coisa aconteceria para o futebol feminino. Porque eu acredito, na minha visão, que há certas dificuldades no futebol feminino, que acontece muita dificuldade no futebol feminino por conta do preconceito contra as mulheres. E é uma modalidade assim tão bacana que às vezes eu me pergunto por que disso. Mas infelizmente acontece. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa do futebol feminino, eu mudaria o olhar dos preconceituosos. Faria com que eles enxergassem bem o futebol feminino, assim como eu enxergo. Mudar uma coisa no futebol feminino, preconceito.
Não podemos ter preconceito com o futebol feminino, ele é apaixonante. Valorize mais o futebol feminino, um futebol feminino mais igualitário. Criem mais competições no Brasil, revelem mais meninas. Futebol é saúde, é alegria. Se você quiser viver do futebol feminino, esquece. Mas se você quiser ser feliz com o futebol feminino, acompanhe de perto. Ele é lindo.